Olá, sejam bem-vindos ao webinário da Casa Tombada 2020. Hoje é um dia muito especial, porque nós vamos falar das novas pós-graduações do ano que vem, e as inscrições começam agora, hoje, oficialmente. Então, daqui a pouquinho, depois que você assistir a esse webinário, você pode ir lá no site da Casa, www.acasatombada.com.br, e ver lá qual é o curso que mais se identifica com você, e fazer sua inscrição, tá bom? E hoje aqui com a gente temos o Juliano Cherno, a Edith Derdick, a Cristiane Rogério. Os três são coordenadores dos cursos que vão começar no ano que vem. E o Juliano também é o fundador da Casa, ao lado da Ângela Castelo Branco, que não está aqui com a gente hoje, mas eu vou pedir para você agora contar um pouquinho para a gente a diferença desses dois cursos que você coordena e dá aula, e também para você contar um pouquinho da casa. Legal. Bom, olá. Olá, Soraya. Olá, Edith, Cris e todas e todos que estão nos assistindo. Bem, a Casa Tombada ela foi fundada em 18 de julho de 2018, né? 18 de julho de 2015. Tem 4 anos. Esse ano nós fizemos 4 anos. E ela é consequência, eu acho, das minhas... Né, da minha trajetória, a trajetória da Ângela, eu com narração oral e em contexto urbano, e a Ângela pensando em escritura, escrita, a poesia, enfim, já vinha com um trajeto. A gente também na pesquisa acadêmica, os dois, né, fazíamos doutorado na Unesp, e com passagem pelos equipamentos culturais da cidade de São Paulo. Então, acho que essas tensões entre esses campos foi dando esse desejo de ter um espaço em que a gente pudesse pensar em arte, cultura e educação de maneira mais integrada, né? Então, não pensar a academia separada da produção artística, não pensar a produção artística alijada, enfim, da experiência criativa, da experiência de produção de cultura, né? Muitas vezes os equipamentos eles ficam apartados dos processos genéticos, das obras, né? Dos artistas que ali propõem né? Tem os seus projetos, enfim. Então, vai se burocratizando muito as instituições, né? Se distanciando. Então, a gente queria algo um pouco mais próximo, e nada como uma casa, né? Acho que a casa tem esse conceito, um pouco a Edith diz isso, né? De um grande telhado que acaba acolhendo as subjetividades diversas nossas, né? Bom, a gente traz em 2015, então, uma proposta que é um dos cursos que estão abertos agora para 2020, que é narração oral. Na época, chamava Arte de Contar História. Vou contextualizar um pouco, porque tem bem a ver com a proposta para 2020. Eu conto história há 20 anos e sempre contei história mais para adultos. Eu digo sempre assim, mas não é para adulto, né? Assim, pensando um pouco o conto no campo artístico, um pouco um campo... A ideia um pouco do Piglia que ele diz, né? O conto sempre tem um segredo, são sempre 2 contos a serem contados. Então, quando eu me identifiquei com a narração de história, eu, ao mesmo tempo, comecei a criar algumas perguntas. Por que a história ficava tão restrita no âmbito público, estou dizendo isso, né? Nas instituições culturais e tal, para a hora do conto para a criança, né? Por que contar história é sempre visto como o espaço da criança? Se a gente vai às comunidades tradicionais, né, os povos e comunidades tradicionais, a história é parte integrante daquelas sociedades, né? As sociedades se estruturam pela história, os seus campos pedagógicos, a transmissão do conhecimento, ela é bastante orgânica no engendrar daquela comunidade, no interior daquela comunidade, daquela sociedade. Nas cidades, isso não é tão orgânico, né? Isso porque nossas estruturas, nossas formas de organização são mais complexas. Então, as instituições culturais, nos últimos 20, 30 anos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, passam a olhar a atividade narrativa em equipamentos culturais muito como um dispositivo para agregar famílias, nos espaços chamados de convivência. Você vai encontrar isso nos centros culturais, nos SESCs, também em bibliotecas. E muitas vezes a narração oral ela é vista como um meio para o acesso à leitura do livro, né? Então, é como se fosse uma atividade meio. Então, essas questões passam a me interessar
para serem pesquisadas. Quer dizer, então, a narração de história é uma atividade meio, portanto, ela pode ser usada, entre aspas, como um dispositivo de regulação moral ou de, enfim, de controle de corpos, né? Então, são perguntas que vão me fazendo. Ela está a serviço de algo maior, né? Isso simbolicamente, que seria o livro. Então, eu começo a me questionar, porque eu conto história. Né? Meu trabalho é com a memória oral, com a oralidade. E eu não quero que essa atividade seja um meio para qualquer coisa, né? Nesse sentido da experimentação artística. Ela em si é uma experiência, um fenômeno da cultura. Então eu começo a trazer essas questões ligando-me a um grupo de pesquisadores. E em 2009 eu vou para Barcelona fazer uma parte do meu mestrado com o professor Jorge La Rosa. E nesse trajeto eu começo a ver muitas experiências na Europa para adultos, né? Daquilo que eu me identificava um pouco mais. E fui descobrindo que não, na América do Norte, no Canadá, nos Estados Unidos, na Argentina, na Colômbia, são práticas bem comuns, né? Que no Brasil era bastante tímido. Claro que existiam espaços e existem espaços pelo Brasil todo, mas naquele momento eu não conhecia. Isso foi 2009. Então eu proponho pensarmos uma pós-graduação com duração de 2 anos, na qual a gente, numa experiência mais alongada e com mais fôlego, em que a gente possa, de alguma forma, pensar todas as linguagens que estão envolvidas e as dimensões filosóficas, enfim, de organização social, de leitura um pouco do contexto urbano, de urbanidade e tal, para entender esse fenômeno no contexto urbano. O curso começa como a arte de contar histórias, lá em 2009. A primeira turma vai ser em 2010, então o ano que vem a gente faz 10 anos desse curso, né? E não acontecia na Casa Tombada, porque a Casa Tombada é de 2015, ela acontecia num outro espaço, num sindicato de professores. E a experiência, então, era a arte de contar histórias, abordagens poética, literária e performática. Então, era entender um pouco como que na cultura letrada forma-se um contador de história, né? Então, a referência pela escrita, pela escritura, o acervo, digamos, do contador urbano é parte significativa ou quase total pela cultura escrita, né? Não se tem uma cultura de ouvir histórias tão forte como nessas comunidades tradicionais. Abordagem poética, pensando um pouco nesse devir, nesse sujeito singular. Então, contador de história não é toda aquela pessoa que traz uma referência da cultura popular, ou usa uma saia, ou toca um violão. Isso é um formato, né? Não existe um formato. No campo da arte, a experimentação está aberta, é um território de liberdade de experimentação da linguagem. Então, pensar um pouco sobre essas poéticas, né? E performática, a dimensão da performance aí na narração. Aí pensando mesmo no Zunthor, que era uma referência continua sendo uma referência importante para nós, nessa tríplice aliança entre o conto, o performer e a audiência e o que está envolvido nisso. A gente começa esse curso iniciou, digamos, antes de todos os movimentos do Brasil complexo que a gente enfrenta a partir de 2013. Então o curso não tinha essa dimensão tão clara. E a partir de 2013, o curso, no seu interior, pelas pessoas que vêm buscar o curso, pela dinâmica mesmo das nossas organizações, né, subjetivas que passam a aparecer no campo político, ele vai se modificando no interior. E em 2015, a Letícia Linzefeld, que também não pôde estar aqui agora para partilhar conosco essa fala, que hoje coordena o curso comigo, ela está chegando de Portugal, com uma experiência também bem interessante lá, e a gente soma forças, já também atravessada por essa dimensão de um Brasil mais complexo, e vai pensando em transformar um pouco o curso, porque lá, naquela abordagem que a gente trabalhava, tinha muito a discussão ainda como atividade meio, que é aquilo que eu falei um pouco do campo pedagógico e tal, e uma atividade fim, como artística, né? E aí a gente decide, o ano passado, em modificar o nome do curso para Narração Artística, Caminhos para Contar Histórias em Contexto Urbano, focando as dimensões ética, estética, política e poética, como o campo da arte exige, e também pensamos assim na complexidade no contexto urbano, de como essas áreas precisam ser mais exploradas e aprofundadas. E a gente lançou, então, no final do ano passado, e formamos a 14ª turma esse ano, que está em andamento aí. Inclusive, parte dessa turma é que organizou a festa que a gente vai ter daqui a pouco. Então, ficaram mais localizados no campo da arte. Só que havia e há uma demanda muito grande de educadores
pelo campo da narração de história. Então, nós resolvemos, elaborando com outros parceiros que pesquisam, sobretudo a escola pública, mas não só, e espaços não formais também, como museus, enfim, criar um curso específico chamado A Arte de Contar Histórias em Processos Educacionais, no ensino formal e não formal. E aí entendendo um pouco o campo narrativo, ou da narratividade, no contexto da educação. E ele também começa o ano que vem. Então, as inscrições vão estar abertas agora a partir de hoje, vão estar abertas a partir de hoje, para os 2 cursos. Para quem tem uma identificação mais artística, é o Narração Artística, né, para experimentação de linguagem, e para quem tem um interesse maior na educação, os processos educacionais, ensino formal e não formal. Deixa eu te fazer uma pergunta. A versão antiga, né, a primeira versão, no caso, é mais para artistas ou pode ser assim, não sou artista, mas eu adoro contar história, isso pode agregar mais a um público não tão formal assim, do artístico, ou não? Ou você acha que é mais para artista mesmo? Eu entendo que é para todo mundo o curso, né? A gente, sobretudo aqui na Casa Tombada, tem uma ideia mesmo de qualquer coisa, mas não de qualquer jeito, sabe assim? Acho que tudo cabe o interesse das pessoas, mas é importante saber que essa experiência tem um convite, né? A experiência da narração artística, ela tem um convite de experimentação de linguagem, ela tem um convite a um arriscar-se a esse campo de um território de liberdade, de um território, às vezes, que as coisas ainda não estão definidas, né, muitas vezes. No campo da educação é a mesma coisa, né? Eu poderia dizer, a mesma fala que eu fiz agora para o campo artístico seria a mesma coisa. Só que qual a diferença? A diferença é que essa proposta dos processos educacionais do ensino formal e não formal, da arte de contar história, ela convida a gente a pensar um pouco as estruturas disso que a gente está chamando de processos educacionais. Eu só queria abrir uma questão que acho que é bem importante, por que deu a ver esse curso para nós, assim, é que há uma frequente questão que os alunos trazem, enfim, que são as forças, né? Acho que os micropoderes, sobretudo no tempo que a gente vive, né? Nesse tempo de caça às bruxas, de uma certa perseguição, muitas vezes, da sua expressão, que nas escolas há, muitas vezes, uma aproximação simbólica, ou de uma autocensura, ou de uma censura posta mesmo, né? Sobre aquele repertório, o tipo de história e tal. Então, a gente achou que seria importante discutir esse campo da narratividade, pensando em diálogo com essas estruturas que nós chamamos educacionais. Mas é óbvio que não são só essas, né? Toda estrutura é educacional. Mas a gente está falando daquelas formalizadas, ou não formalizadas, mas que estão se colocando no campo formal, como os museus, por exemplo. Então, o campo da narratividade ele é aberto. Os educadores de museus, por exemplo, trabalham basicamente com histórias, né? Histórias das obras. Cada vez a gente tem experiências no MAM, por exemplo, com fabulação mesmo das obras, né? Com um processo intencional da narração para crianças pequenas, enfim, trazer isso para a gente discutir. A gente está num campo acadêmico e aqui é um espaço para a gente conversar, produzir conhecimento, entender a realidade, pesquisá-la, né? Agora, voltando à sua pergunta, sim, para todas as pessoas, sabendo o recorte e a proposição que a gente está fazendo, né? Se esse é o seu desejo. Obrigada. Bom, então eu queria pedir agora para a Cristiane Rogério falar um pouquinho do livro da pós, o livro para a infância, tá bom? Olá. Essa pós, a gente brinca que foi uma primeira irmã da pós da arte de contar histórias. Ela nasce um pouquinho dentro do curso, né, do primeiro curso de pós-graduação, que é o embrião dessa casa, porque a ideia era começar a discutir esse livro para a infância, livro infantil, livro ilustrado, livro para crianças e jovens, enfim, o nome que a gente puder dar, nesse contexto urbano e contemporâneo, né? Então, quais são, que tipo de livro a gente tem hoje nas livrarias, nas prateleiras das bibliotecas, nas escolas, em quais escolas e quais bibliotecas, nos espaços públicos, diversas instituições, né? E por que são aqueles livros que estão lá.
Então, para isso, a gente pensou em promover espaços, né, um espaço, encontros que todos ou vários aspectos desse universo do livro tivessem contemplados. Então, pensando, né, a gente brinca que é como se a gente colocasse numa roda de conversa o artista conversando com o educador, conversando com o editor. Quer dizer, então, todo mundo que está envolvido na criação do livro, na circulação desse livro e depois na mediação desse livro. Quer dizer, pensando que é um livro que vai chegar para a criança e que a criança, por mais que a gente faça coisas incríveis, ela não vai pegar esse livro sozinha, porque esse livro não é feito, né, ele já é feito por várias decisões, né, desde a pessoa que quer fazer o livro até quem vai publicar, onde vai publicar, como isso vai circular. Então, a gente começou a discutir isso. Então, assim, como se o artista estivesse ouvindo, né, tá cara a cara com o educador cara a cara com o editor. Então, a gente começar a trocar esses pontos de vista e partir para a pesquisa disso, né? O que é importante a gente discutir, para onde a gente não está olhando, para as questões de representatividade, quais são as marcas dessa linha do tempo desse livro infantil, né, que a gente chama da literatura infantil, por exemplo, no Brasil, né, como a gente se relaciona com o que está fora daqui, né, quando que chegou o livro, quais livros chegaram para cá primeiro, qual é o movimento dos anos 70, né, com a revista Recreio, Ruth Rocha e toda a turma, o que aconteceu nos anos 80, 90, 2000 para cá, por que nas últimas décadas a gente teve esse boom de editoras, livros e artistas, por que agora a gente está sofrendo um pouquinho, enfim. O que a gente acabou sentindo é que esse diálogo acontece entre os grupos e mesmo os professores que a gente convida para estar aqui, para trazer as pesquisas, as suas paixões, as suas trajetórias, também estão sendo convidados a se questionar, né? Qual é o livro ideal, qual é a mediação de leitura ideal. Mas também a gente agora está vivendo outro tipo de circulação de livros, de vendas de livros, de fazer livro. Então, a gente tem também livros feitos mais artesanalmente ainda, sendo vendidos direto para o leitor, direto para a família, circulando em clubes de assinatura, enfim. São muitos campos para a gente estudar, pesquisar junto e surgem ideias novas, reflexões, perguntas em todos os encontros. Assim, isso é claro, né? E ela vai se movimentando. A gente abriu em 2016, a gente está indo agora para 2020 para abrir a 7ª e a 8ª turma. Então, é uma turma boa, que já veio o Juliano e a Edith participam também comigo da pós. E hoje eu tenho a Camila Feltri, que está mais ou menos aqui, e que é a minha parceira, porque traz também uma conversa muito importante sobre esse amor que a gente tem por esse objeto, livro, né? E qual é essa relação de afeto aqui, e pensando que a gente está sonhando com esse livro desde a criança, desde bebê. Quer dizer, então é óbvio que o material, a materialidade é super importante para a gente cuidar disso, dessas relações, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Juliano, porque eu acho que é importante para os nossos seguidores, né, tirarem suas dúvidas. Aliás, no fim, a gente vai fazer umas perguntinhas aqui de quem mandou. Bom, quem é que faz essa pós? Eu imagino que assim não seja tão direcionado, porque, né, o livro para a infância ele interessa não só aos educadores, mas também aos pais, que são também educadores, né, nas suas casas. Então, eu queria que você falasse se esse grupo é bem mesclado, como é que é? Então, tem sido já bem diverso, que é uma alegria para a gente. Então, assim, é claro que acaba procurando mais os educadores, professores de educação, da área de educação infantil, fundamental, coordenadores pedagógicos, os artistas, então, escritores, ilustradores, designers,
editores, revisores, divulgadores, pessoas que trabalham em instituições, quer dizer, estão mediando leitura em instituições públicas ou privadas. Mas temos aqui mães, no sentido de começaram a ter contato com esse, que a gente põe entre aspas, o novo livro, porque pensando que tem filhos com menos de 10 anos agora, não é o mesmo repertório que a gente tinha quando nós éramos crianças, né? Então, começa a se encantar com essa nova produção, mesmo que ela não seja tão nova, né? Porque a gente tem livros que estão sendo, na verdade, lançados agora, mas que foram feitos no começo do século XX, né? Mas, enfim, então, esse contato, e aí a gente teve, né? Ela já terminou, uma aluna que é médica, e veio se perder aqui com a gente nesse universo, gostou muito, era uma aluna incrível no sentido de... Ela tinha todas as perguntas, então isso movimentava muito todos nós, né? E era isso, ela era apaixonada pelos livros, porque lia os livros com os filhos, né? Então, acaba ampliando, para a gente é muito jornalista, dentista, bibliotecários, enfim, algumas mais direto. Não, a gente teve gente que trabalhava com informática e agora trabalha em livraria, enfim, as coisas vão acontecendo. Muitas pessoas que, na verdade, vieram para escrever e agora estão ilustrando. Isso vai... Editoras nasceram aqui desses grupos coletivos. Para mim, é quase para... Como é que é, Gil? Para qualquer um, mas não de qualquer jeito, né? Eu acho que... Porque todas são pessoas que acabam se envolvendo, e eu acho que o mais importante é que a gente está com um produto, né, que é o livro, que parece que é algo que todo mundo sabe, ou algo de menos importância, porque é um livro para criança, isso aí deve ser fácil, né? E quando a gente vem aqui, quando a gente está discutindo isso num grupo de 20 pessoas ou mais, as pessoas se dão conta que o que está naquele livro lá dito para crianças somos nós. Todas as discussões que a gente tem, que a gente pensa sobre o mundo, conversa com os nossos sentimentos, as questões que a gente precisa falar, aquele artista. Então, também é um convite para olhar do lado, não só do lado do destinatário, né, mas do lado de cá. Quer dizer, o que esse artista está querendo dizer com aquilo, por que ele quis dizer aquilo. Então, por isso que a gente também traz muita gente aqui para conversar, para contar a história do livro, os processos do livro também para isso. Então, a gente, né, eleva, né, põe essa potência dessa produção que que muitas vezes é desprezada, não só pelo mercado, mas também por falta de conhecer mesmo, né? Aqui tem gente que vem se surpreender, né? Isso é bom demais. Que bom. Então, quer dizer que adulto também pode ler, né? E deve ler livro para a infância, né? Livro, né? Faz muito bem. Muito bem. Agora, a Edith vai falar um pouquinho da pós dela. Por favor, tá bom? Bom, obrigada. Muito feliz de estar do lado do Juliano, da Cris, de todos vocês. E sou muito agradecida ao fato da casa acolher essa pós-graduação, cujo nome é Caminhada como Método para a Arte e Educação, e que é uma pós-graduação, né, que aparentemente ela não é tão palpável assim, ela não tem um objetivo aparentemente tão imediato, porque, afinal de contas, você vai fazer uma pós-graduação sobre caminhada, vai se tornar um caminhante, mas somos todos caminhantes, né? Então, quando a gente pensa na questão da caminhada, a gente meio revê a nossa condição humana, pois, afinal, todos nós somos espécies eretas, né? A única espécie animal ereta é o ser humano, e que há 3 milhões de anos percorre o planeta em longas distâncias. Então, ele acaba tocando num assunto, por um lado, muito atávico, e que pertence a todos nós, por um lado. E por outro lado, ele emergiu nesses últimos anos com uma condição muito contemporânea, de rever que corpo é esse que caminha, o que tem de contemporâneo, voltar a pensar numa coisa que a gente sempre faz, que é caminhar, né? E aí eu sempre digo que essa pós-graduação ela estabelece uma relação indisciplinar
na verdade, porque ela acaba costurando várias áreas do conhecimento, pois todas as áreas do conhecimento nasceram justamente dessa condição atávica do ser humano caminhar, né, para a própria sobrevivência. Então, todas as áreas de conhecimento nasceram dessa experiência atávica e sine qua non para estarmos aqui agora. Quer dizer, existe em todas as nossas vidas um sentido de travessia, não só física, mas também mental, espiritual e existencial. Então, quando você pensa na astronomia, quando você pensa na medicina, quando você pensa no manejo da terra, quando você pensa em botânica, toda a construção do conhecimento vem desse intercâmbio, dessa transitividade entre as culturas. Então, muitos assuntos começam a aparecer. A questão do pertencimento, a questão do estranhamento, de você estar diante de um outro, né, de você trabalhar a questão da alteridade, porque você vai mexendo exatamente com essa condição de troca de conhecimentos e saberes que é dado pelo ato de caminhar. E é indisciplinar porque ela acaba exatamente costurando e através da experiência do corpo, de atravessamento de espaços urbanos ou espaços naturais, espaços domesticados de natureza, é através desses atravessamentos do corpo que é o dia a dia de todos nós, na verdade. Na verdade, a gente está ali caminhando o tempo todo. É dessa experiência que a gente produz o conhecimento. Então, é um recorte, né? Ela se propõe a criar um recorte para pensar de como que a gente produz conhecimento a partir da nossa experiência sensível. E, para isso, a gente precisa criar registros, porque senão a experiência escapa. Então, os registros são feitos através da escrita, através do desenho, através da fotografia, através de vídeos. E, através desses registros, a gente vai trabalhando construções de narrativas. Então, a grande questão, que eu acho que é uma questão que nos atravessa, é como que a gente cria essa ponte entre a poética de uma experiência, que é você se pôr em estado de caminhante, o que isso significa, e como que você transforma isso em narrativa, né? E essa narrativa ela pode ser descritiva, ela pode ser poética, ela pode ter uma visão científica. É só pensar nos exploradores, né? Da época do descobrimento, né? Que vinham ali para ver como que era e voltava para a sua terra para contar como é que é, né? Então, o relato, a testemunha, a cumplicidade do relato, ele é fundante para a construção do conhecimento, né? E por conta disso, tem muitos profissionais que são convidados, que são desde o campo da ciência, do campo da arte, pesquisadores e educadores que vão trazendo vão convocando o seu campo de conhecimento, mas sob esse ponto de vista. Então, é uma coisa muito interessante, porque quando eu convido as pessoas, elas falam, puxa, para elas tem sido uma coisa muito interessante, para as pessoas que eu tenho convidado, de repente o astrônomo vir aqui ter que construir um encontro a partir de como que a astronomia foi fundada a partir dos primeiros viajantes. Então, tem sido assim uma construção muito bonita também para o lado de cá, de como que a gente tem se relacionado com isso. E esse assunto, ele, a partir de 2013, no Brasil, porque é um assunto relativamente recente no cenário contemporâneo brasileiro. Você pensar a caminhada como um método, como instrumento de produção de sensibilidades, porque é sempre o corpo, e de produção de conhecimento. É uma coisa muito recente aqui no Brasil. A gente pode pensar que, a partir do romantismo, esse assunto começou a ingressar de uma forma mais poética, através dos escritores que caminhavam e trouxeram a questão da caminhada e das viagens como uma questão literária, do romantismo, dos surrealistas, dos situacionistas, mas, no Brasil, isso surge de uma forma mais preemente, exatamente com as jornadas de junho, onde a gente toma as ruas. E esse foi um fenômeno
do planeta, a partir da Primavera Árabe. Então, a tomada do corpo na cidade é uma questão que tem vindo muito à tona também, como modos de desaceleração do ritmo da vida capital, que obriga com que esse corpo deixe de existir para poder servir uma sociedade de consumo. Então, isso também acaba entrando com uma questão arqueológica, antropológica, histórica. Agora, vamos nos tornar caminhantes, mas a gente já é caminhante. Já somos atravessadores, né? O tempo nos atravessa e nós atravessamos. Então, ele se propõe a buscar esses recortes. Obrigada. Edith, para você eu tenho 2 perguntas. A que eu fiz para eles também, que é quem são as pessoas que podem fazer esse curso, que podem vir a se interessar por essa pós. E uma pergunta que é, essa pós também é um autoconhecimento para os alunos, né? Eles, com todo esse aprendizado, passagem por tantas áreas, assim, acaba sendo um autoconhecimento? Bom, as pessoas que têm vindo, porque essas coisas a gente as programa e sempre tem as surpresas, né? E geralmente tem sido boas surpresas de quem busca. E daí que a gente vai percebendo como que o trabalho se dá. Porque o trabalho sempre se completa no olhar do outro. Então, as pessoas que têm vindo é justamente um arco muito extenso. Então, vem desde gente ligada à filosofia, à pedagogia, à educação, a artistas, performance, gente ligada ao teatro, gente ligada à geografia, né? E vai tendo uma inter-relação, uma troca de saberes e sabores, que tem sido muito interessante, de pessoas que vêm com uma proposta muito objetiva e, de repente, se tornam errantes e acabam na deriva do processo, do trabalho, buscando assuntos que, de repente, eram surpresas, e, às vezes, artistas que vêm com uma necessidade de exatamente buscar um discurso mais, vamos dizer, estruturante, no sentido de criar uma espinha, um miolo poético para o seu trabalho. Então, tem sido interessante esse arco extenso, por isso que eu chamo que é de indisciplinaridade. Sobre o autoconhecimento, bom, quando a gente pensa em educação, em cultivo da sensibilidade e do corpo como produtor de conhecimento, não tem como ser de outra maneira, porque a palavra experiência vem disso. Então, eu acho que isso é uma característica, inclusive, do que acontece aqui na casa, porque o autoconhecimento é o conhecimento do outro, é o conhecimento do mundo. Não dá para separar uma coisa da outra, né? Não é um autoconhecimento no sentido de eu isolada do mundo. Pelo contrário, a palavra experiência é você se colocar em relação ao mundo, né? Então, o autoconhecimento só pode acontecer porque existem os outros. Então, eu acho que isso é inerente a tudo que acontece aqui, para todos nós. Obrigada. Eu que agradeço. Bom, muitas perguntas. Na verdade, a maioria vamos ter cursos online, Juliano? Vamos ter ensino à distância? Tem muita gente fora de São Paulo que entrou no nosso webinar. Eu quero dar um salve para vocês, seguidores aqui da Casa Tombada. Obrigada. E aí, todo mundo querendo saber como é que faz. Sim, isso é uma novidade também, porque a gente começou a sentir bastante interlocução em outros territórios, né? A gente circula também, todos nós aqui caminhamos, caminhamos por muitos territórios aqui, fora do país, enfim. E a gente começa a sentir a necessidade dessa interlocução, visto que isso é um grande ganho, talvez um único grande, bonito ganho da comunicação dessa forma remota, é a gente fazer esses trânsitos do conhecimento, dos saberes, da partilha desses relatos de experiência em territórios tão distantes, né? Como um país como esse, de extensão continental. Então a gente resolveu abrir para 2020 4 pequenos cursos. Eu estou chamando pequenos cursos, são cursos experimentais ainda para nós também, porque a gente sempre tem, acho que eu não falei um pouco disso da casa, né? A casa é um espaço privado de interesse público, né? Então essa característica é muito importante ressaltar. A gente faz de tudo para sustentar esse projeto. Sustentar uma estrutura como a nossa, sem um mantenedor capital,
ou sem um apoio governamental, estatal, sobretudo nesse momento que a gente vive, né, de restrição nas áreas de educação e cultura, em muitos aspectos, né, a gente está enfrentando isso. Em muitos momentos, a gente tem que pensar que o que a gente faz, a gente tem que lembrar e professar que o que a gente faz não é a busca do capital alheio, né? Então, por isso estou dizendo que a gente vai experimentar esses cursos à distância, para ver se isso tem potência de comunicação, né? Para ver se a gente está realmente entre aqueles que estão nos ajudando a sustentar, que é o valor que se paga pelo curso, e o que a gente está propondo como comunicação, como relato, se efetiva na experiência do conhecimento, né? Então, isso precisa ser paulatino, gradativo, com vagar e com muito cuidado. Então, a gente vai lançar 4 experiências que já estão em andamento, ligados à narração de história em contexto urbano, que é o que eu vou fazer, um curso que está sendo projetado pela Camila e pela Cris, que é um curso de materialidade do livro, a partir dessas discussões do sistema, vamos dizer assim, de circulação do livro, né? A produção, a criação e a mediação, um pouco desses temas. Um curso feito pela Chiara Terra, voltado para narradores, mas aí a partir do método dela de obra aberta, que ela tem um pensamento bem bonito sobre a narração de história, a partir de um recorte de uma poética bem específica, né? Elaborada e polida ali pelo trabalho dela desses 20 anos também. E um curso com a professora Luísa Christove, que é quase um curso palestra chamado A Esperança como Devir, né? Fazendo uma revisão histórica da palavra esperança, desde o mundo grego até a contemporaneidade. Então a gente lança esses cursos em fevereiro de 2020. E assim que tiver disponível, a gente volta a fazer um webinar, enfim, contar um pouco essas histórias. Muito bonito. Muito bonito. Então tem esse desejo e quiçá em algum momento a gente consiga, experimentando essas narrativas, essas formas de falar à distância, que essas experiências mais longas, né, também possam ser partilhadas à distância. Quer dizer, é o entendimento dessa plataforma, acho que a gente precisa conhecer isso, né? Então eu vou só enfatizar essa questão mesmo da sustentabilidade, porque isso fica muito na pergunta das pessoas, né? Mas como é que esse projeto ele se sustenta? Por que o valor da parcela? Por que vocês cobram isso ou não? Então, assim, acho que é legal a gente esclarecer. Vocês vão entrar no site, vão ver, a gente fez um texto bastante amadurecido, eu acho, a gente está bem contente com ele, porque ali a gente está fazendo um histórico do aprendizado que a gente tem de uma economia solidária, né, que a gente vem desenvolvendo. Acho que é um aprendizado. Quer dizer, o que sustenta a vida no capital é o capital, então a gente precisa lembrar disso. Ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que o nosso objetivo não é acúmulo de capital, mas sustentação desta forma de existência, de produzir conhecimento e de encontrar o conhecimento, né? Então, isso é bem importante. E que é um trabalho artesanal, né? A gente não trabalha com massa. A gente não trabalha com um número de encher sala, né? Nosso objetivo é ter um número suficiente, tanto, eu gosto dessa palavra, o que é suficiente, então acho que é bom a gente pensar juntos, né? Tanto do ponto de vista da manutenção, da estruturação, da relação, da pesquisa de quem vem propor o seu trajeto e de quem vem buscar a pesquisa daqueles artistas, filósofos, pesquisadores. Qual é o tempo, a distância, o espaço entre as pessoas? Então, as turmas também são compostas de maneira artesanal. São poucos lugares, pouca gente presencial, para que a gente possa atender bem, né? Então, isso muda, claro, as relações de custo e de estruturação desse processo. Por isso que é tão boa a pergunta sobre a distância, porque a gente vê que esse também pode ser um dispositivo de democratização, porque aí o custo pode ficar bem reduzido e mais espalhado para os outros territórios. Não sei se ficou claro, mas acho que é um pouco essa a ideia. Obrigada. Bom, aqui tem gente também perguntando de valores, perguntando dos detalhes dos cursos, principalmente aqui a arte de contar histórias. Acho que isso já foi respondido, né? A Juliana já falou bastante sobre isso. E os preços estão no site. E quem fizer a inscrição até o dia 30 de outubro ainda ganha 50% de desconto na taxa de inscrição, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que já tenham escolhido a pós que vocês querem fazer. Eu ainda não decidi qual que eu vou fazer. E é isso, a gente se encontra logo mais.
não podemos esquecer, hoje é um dia de festa aqui na Casa Tombada. Então, nas redes sociais, nós vamos postar as fotos, nós estamos dando as boas-vindas à primavera, numa noite meio fria, mas estamos também comemorando novas cores, não é isso? Da casa, é uma nova fase. Estamos todos muito felizes. Acompanhem a gente e venham visitar a casa, tá? As portas estão abertas, mesmo que você não se inscreva no curso agora, venha conhecer, vai valer a pena.